Se as estrelas aparecessem em uma noite em 1000 anos, como poderiam os homens acreditar e adorar e preservar, por muitas gerações, a lembrança da cidade de Deus? Emerson. Olá, pessoas dos dias sem fim. Aqui quem fala é Daniel123 e sejam bem-vindos ao terceiro episódio de Estranha Ficção, um podcast em que falamos sobre diferentes peças de ficção ou não, estranha ou não. Hoje estamos aqui com Fonon 1337. E se as estrelas só aparecessem em uma noite a cada 1000 anos, seria muito louco, Emerson. Seria exatamente assim. Grande Emerson. Tá, aqui é Martin 188 e eu não tenho mais medo do escuro. Aqui é Fedro63 e Lagashi deixa Tatooine no chinelo. Nossa, mandou Verdade, real. é 3 vezes mais forte. Cara, é poderoso. Imagina o pôr do sol lá. O Anakin ia chorar, o Luke ia chorar todas as vezes. Exato. Ia chorar 3 vezes mais. Mas esse podcast não é sobre Star Wars, é sobre Isaac Asimov e seu conto Nightfall, ou em português, O Cair da Noite. Publicado em 1941 e foi a escolha do Gabriel ou do Fonon 1337. Eu escolhi esse conto porque ele é muito famoso no meio da ficção científica e foi considerado, em 1968, o melhor conto de ficção científica criado antes do Nebula Awards, que é a premiação oficial para contos de ficção científica e fantasia. Esse conto ele foi escrito quando Asimov, que nasceu na União Soviética e veio muito cedo para os Estados Unidos, estava ainda na graduação e tinha apenas 21 anos. Depois desse conto, seu nome começou a aparecer na revista que viria a ser a sua cátedra de publicação, a Astounding Science Fiction, pela primeira vez. O conto, O Cair da Noite, consagrou ele como um dos maiores escritores de ficção científica da Era de Ouro e tornou uma figura proeminente. Antes ele era só considerado um escritor de terceira categoria, sabe? Porque essa coisa muito comum, né, nessa época de você escrever para revistas, né? Sim. A gente já falou do Lovecraft no primeiro episódio e agora o Asimov tem uma vibe parecida, né? Apesar de que o Asimov ele acaba fazendo muito mais sucesso, né? Tanto em vida. Ainda é muito melhor, né? Ainda em vida ele publica romances, novelas, enfim. Ele se torna uma figura conhecida no imaginário pop. Ele aparece em programas de televisão para fazer previsões de futurismo, esse tipo de coisa. E ele se destacou no meio da ficção científica, principalmente com os contos de robôs dele, inicialmente, em que ele consagrou o que hoje a gente conhece como robótica, e foi adaptado para a vida real. Mas originalmente se refere às 3 leis da robótica que ele desenvolveu e redigiu, e às várias situações em que ele testava essas leis. Mesmo quando não tem nada a ver com isso. Esse conto não tem nada a ver com isso. Inclusive, isso foi uma coisa que me deixou muito confuso. Porque como o nome do personagem é tipo Atom 77, eu achei que ele era um robô. Eu disse, beleza. Asimov é um cara que tem um nome com um número depois, é um robô, pronto. Acabou. Não. Você pensa aqui, os humanos se chamam Atom 73, enquanto os robôs se chamam Nestor. Nestor Pereira Filho. Pior que literalmente se chamam Nestor. É tipo isso. O Asimov, ele tem... eu acho que para esse conto, como ele ainda estava desenvolvendo as técnicas dele, ele pensou que seria só legal ter números no nome da pessoa, sabe? Mas não é um conto de robô, é um conto de seres humanos num mundo diferente. Eu acho debatível que são seres humanos. Pois é. Mas você acha que eles não têm a fisionomia humana? Eles têm eles podem ser extraterrestres, no caso, né? Tipo, não, mas tem uma... Eles definitivamente não são terráqueos, né? Mas tem uma parte que literalmente fala humanidade. Ele fala humanidade e cita a Terra. A minha teoria é que é num universo paralelo. Ele cita a Terra, só que ele cita a Terra como falando pro espectador. Os personagens não sabem o que está acontecendo. E ele cita alguns detalhes anatômicos que remetem a humanos, mas dado a história do planeta dele e óbvias diferenças que fazem toda a diferença no plot, eu não sei se dá pra afirmar. Eu não sei, eu fiquei com essa dúvida na minha cabeça. Mas é que humano é diferente de terráqueo.
Sim. Não. Só que nesse conto não parece que eles fazem parte de algum império nem nada, né? Até porque eles teriam que ter conhecimento de outros, tipo... Não, mas tipo, no Star Wars os personagens são humanos e foda-se a Terra em outra galáxia. Não, mas o que eu quero dizer é, humanos não ficam malucos com 2 minutos de escuridão. Mas é diferente. Não, mas é que né, isso é cultural também, né? É cultural. E humanos não se dão bem com luz 24 horas por dia. Esse é o meu ponto. Tipo, tem diferenças que provavelmente são anatômicas. Isso com certeza, mas isso ele... Não necessariamente ele pensou sobre isso, né? Isso que eu acho que eu ia chegar nesse ponto. Fringe não pensou sobre isso, ele só colocou humanos com essas diferenças. Mas lendo agora, pensando, tipo, numa época que a mídia se tornou muito mais abstrata do que provavelmente era naquela época. E eu não sei, eu fiquei com essa dúvida em ficção científica. Então, estranho naquela época. O Asimov ele tem muitos poucos contos que envolvem aliens. Na minha cabeça eu consigo lembrar só de um. E eles eram bem pouco parecidos com seres humanos. Eles eram bem diferentes e os humanos eles usavam máquinas para se comunicar com eles. Você se lembra desse conto, Dani? Não. Qual que é o nome? Eu não vou lembrar o nome. Mas era basicamente 3 robôs que vão para um planeta e os robôs... Não sei, não lembro. Aqui tem informação. Aqui tem informação. E tem um conto chamado Juventude, né? Sim, tá, eu lembro dos dois agora. Em que daí é toda uma parada assim de que você acredita que as pessoas encontraram alienígenas, coisas assim, né? E no fim das contas você descobre que na verdade os protagonistas do conto são alienígenas, eles encontraram humanos. Sim. Outro spoiler de um conto futuro aí. Não, esse não é tão bom assim. Pois é. E também tem outra coisa que você não comentou, que além da série de robôs, também tem a questão da fundação, né? A fundação é o... Que é talvez o Magnum dele. O Magnum Opus do Asimov, que é quando ele, tipo, consegue, além de criar, tipo, um romance mais longo e complexo, ele também tenta meio que aglutinar a maior parte da sua ficção em um mesmo universo, né? Na verdade, a fundação é o escrito que se passa mais no futuro, desde o começo da narrativa. Isso, desde o começo da ficção. Da ficção. É bastante estranho. A ficção. Asimoviana. Enfim, mas diga. E daí, nesse caso, esse conto não teria como fazer parte, né? Porque, quer dizer, se esforçar barra, dá pra dizer que é um planeta que tá longe da fundação, mas a fundação fala, né, sobre, tipo, planetas não terem... Nenhum planeta ter surgido uma vida, tipo, independentemente, sabe? Sim, não sei se vocês pegaram o que eu e o Daniel está comentando aqui, mas é que o Asimov, ele começou, nos anos 80, a unir todos os contos e escritos dele de ficção científica numa única narrativa gigantesca em termos temporais. Só que alguns contos, obviamente, não conseguem se encaixar em todo o contexto, e deve ser o caso desse Cair da Noite. Mas tudo começou com esse conto. Ele não seria Isaac Asimov, como nós conhecemos hoje, se ele não tivesse publicado O Cair da Noite. E sobre o conto, ele faz tanto sucesso que, inclusive, futuramente ele é reeditado como uma novela, né? Ele é reeditado como uma novela de 352 páginas, em que a história do planeta Lagash é aprofundada e expandida, mas esse conto também virou um curta e um filme amador, pelo que eu vi na página da Wikipedia. Olha, caraca, queria ter visto. Que é excelente. E sobre o que é Cair da Noite? Cair da Noite se passa no planeta de Lagash. É um planeta com uma astronomia peculiar, diferente do nosso, que tem um sol. Lagash é em volta de 6 sóis. Alfa, Beta, Gama, Delta, Epsilon e Zeta. Ou seja, nenhuma criatividade para cada nome. É legal saber que tinham gregos nesse planeta. Pois é. Às vezes eles eram os gregos. Mas por curiosidade, esse nome dos sóis só se manteve no conto. Quando foi traduzido para novela, eles tiveram nomes próprios, relativos à cultura do planeta. Olha só, alguma coisa expandiram. Assim, eu não vou criticar o Asimov por não ter pensado em mais nomes específicos, mas é um pouco... distrai um pouco.
Eu sou absolutamente incapaz de criticar o Asimov porque ele escreveu esse conto com a minha idade. Tem isso. Mas nessa idade o Alexandre o Grande já tinha feito o quê? É verdade, bom ponto. Então, o Noites é um conceito muito avesso à cultura das populações que lá se desenvolvem. A narrativa gira em torno dos personagens Atom 77, Terenon 762, Biney 25, Sherin 501, Latimer, Yomot e Faro. Esses personagens se encontram... Tem tanto Sherin quanto Faro. Mano... Ué. Diretor Atom, se o senhor permitir que eu acabe de falar minha proposta de matéria, penso que Meu reconsideraria... jovem, não creio que qualquer coisa que você possa dizer agora tenha muita importância. Ao menos se comparado à sua coluna diária dos últimos 2 meses. Você gastou toneladas de papel numa campanha contra os trabalhos feitos por mim e por meus colegas para levar o mundo a se organizar contra a ameaça que, agora, é tarde demais para evitar. Você fez o que pôde com seus violentos ataques pessoais para ridicularizar a equipe desse observatório. E agora, a noite virá. O Cair da Noite se passa no planeta de Lagash, em que parece que uma merda muito grande vai acontecer. A gente começa no observatório, perto da cidade de Saro, e com um repórter que chega ali, que aparentemente estava malhando o cientista Atom 77. Malhou ele várias vezes, porque as propostas dele aparentemente eram absurdas. E ele vai lá perguntar para ele o que ele acha que vai acontecer depois desse dia. O que esse Atom aí acha que vai acontecer é que vai ter noite naquele planeta pela primeira vez na história daquela civilização. Porque o planeta tem 6 sóis que rodeiam ele constantemente e nunca tinha acontecido em nenhum momento, ou não na história registrada, que tivesse ficado sem nenhum. Inclusive fica a questão se um planeta pode ter 6 sóis tão próximo assim, parece que Então, algo meio o Gabriel impossível, mandou né? esse cenáriozinho aqui que é muito massa, que teoricamente, tipo assim, pra esse cenário ser possível, é uma composição muito zoada, que é tipo assim, o planeta ele orbita um sol muito grande, que é o principal, o Alpha. e ele tá em uma órbita conjunta com uma estrela anã, que os dois ficam, né, os dois estão na mesma órbita, tipo, eles giram em torno desse Sol e giram juntos, assim, né? E ao redor desse Sol principal tem 2 combinações de estrelas binárias que se orbitam e orbitam esse Sol ao mesmo tempo. Caralho. É uma bizarrice. E a gente da Terra acha que é o centro do universo. Tem um Sol. Esse é um tema do conto, na verdade. Né? Isso é muito importante. É uma composição tão bizarra que tem nesse planeta que as pessoas não conseguiam entender o que estava acontecendo. Eles falam que teve toda sorte de absurdo que tentaram criar para justificar isso. Eles não conseguiam entender a gravidade que a gente tem no nosso planeta porque é um sistema 1 para 1. A gente tem um planeta que gira em torno do Sol. E a gente só precisa definir como que essa atração é feita. Para eles existiam 6 que um puxava o outro de tal maneira que fica difícil entender o que está acontecendo. E o que acontece então é que daí aparece esse repórter, né? Que, como você comentou, ele fazia várias reportagens criticando essa teoria de que aconteceria esse eclipse, né? Que o cientista Atom já dizia. Porque essa ideia do eclipse se assemelha a uma teoria mística, né? Dos cultistas de um apocalipse que ia acontecer quando a noite surgisse, né? Em que as estrelas iam brilhar no céu. Mas as pessoas meio que tinham superado essa tradição de pensamento. E por isso eles ficaram irritados com a ideia de isso acabar acontecer de verdade, né? Porque o cientista estava propondo que isso realmente poderia acontecer. Eu acho interessante comparar o começo da sociedade de Lagash no início do conto e ela no final do conto. Porque no começo a gente nota que é uma sociedade altamente secularizada, que abandonou, durante toda a sua civilização e o seu desenvolvimento, a ideia de qualquer misticismo. São pessoas que acreditam na ciência e no mercado.
tanto é que quando esse professor, o Atom, começa a fazer essas publicações provocando as ideias estabelecidas de que nunca faria à noite, o mercado começa a ficar mais receoso, e tem uma citação disso. As pessoas também não gostam e dessas ideias, e o Terenon escreve essa coluna não porque ele desacredita completamente no Atom, mas é mais para agradar a sociedade, né? Ele traz essa explicação, e o grande dilema inicial é o seguinte: esse Terenon, ele quer cobrir esse dia fatídico, que é o dia do eclipse, fazer uma coluna sobre ela. Só que ele não sabe se vai se concretizar ou não, né? E os cientistas não estão querendo deixar porque, né, ele ficou arrebentando eles antes desse processo. Eu acho que ele começa um conto bem cético de que vai acontecer. Ele fica provocando o cara. Ok, então durante essa negociação entre o Terenon e o Atom, chega um outro personagem que vem a ser muito importante, que é o Sherin. Sherin 501. Ele é um psicólogo que deveria estar num lugar que o Atom chama de abrigo. O abrigo é onde 300 pessoas, em que 3/4 são crianças e mulheres, estão abrigadas desse evento cataclísmico que vai cometer o planeta de Lagash. E ele chega porque ele não tinha muito o que fazer lá. Eu tava entediado. Esse cara é a maior porra louca que tem nesse conto. Eu adoro ele. É o personagem mais massa. Ele não queria consumir os alimentos. Aquele lugar me aborrece. Provavelmente ele tava subindo só pra pegar aquela bebida lá que ele encontra. Sim. Sim. Mas eu acho muito engraçado que ele chega e fala, tipo assim, eu sou gordo, então Então, eu não quero comer, eu não quero ficar comendo comida lá, e eu sei que eu não vou comer ninguém mesmo, então foda-se, vou ficar aqui. Pô, eu fim do mundo, eu quero sexo, drogas e quero apreciar o show. De todo modo, eles criam esse pacto e vão para outra sala junto com o Sherin para conversar, porque ele não queria atrapalhar os preparativos para capturar esse evento, que até esse momento do conto a gente não sabe o que é exatamente. Isso. E então vem o momento narrativa explicativa Asimov. Exato. Que funciona da seguinte forma: um personagem muito inteligente explica da forma mais burra possível para o personagem não tão inteligente. No caso aqui, o personagem mais inteligente vai embora e o irmão do personagem mais inteligente explica da maneira que ele entende. Isso. Fala assim, se aquele cara aqui é inteligentão vai te explicar, você não vai entender porra nenhuma. Ele vai trazer gráficos e números e você vai ficar perdido. É justamente isso. Ele explica 3 coisas para ele, né? Ele conta a teoria da gravitação universal, que é muito interessante. Ele conta que a história de Lagash é cíclica. Ele faz um experimento com o Theremin, e ele conta da coisa que eu mais gosto daqui, que é do Centenário Jongler e do Túnel do Mistério. Eu acho muito interessante essa parte da gravitação universal, assim, porque eu, quando estava lendo o conto, pelo menos eu tinha uma ideia de que era uma civilização mais avançada do que a Terra é hoje, assim, tipo, em um grau de estudos, né? Daí, tipo, o cara está explicando isso, uma teoria que pra gente é uma coisa básica há muito tempo, né? Sim. E se você para pensar o porquê disso, é porque lá são 6 sóis, né? É muito mais difícil você criar uma teoria da gravitação universal que realmente funcione quando você está num sistema tão complexo quanto esse, né? Queria falar mais sobre a tecnologia nesse mundo, que ela é curiosa. Porque eles têm eletricidade, só que eles nunca inventaram lâmpadas. Pois é, né? Sim, porque nunca teve necessidade, né? Não, então, eles nunca tiveram necessidade porque é sempre dia em Lagash. Uhum. Mas isso também me deixa meio confuso. Porque, tipo assim, beleza. É sempre dia. Mas eles não têm, tipo, um quarto fechado, tá ligado? Então tem janelas, né? Mas você não tem janela em todos os cômodos da sua casa. Mas eles falam... mas é que provavelmente naquele planeta deve ter em todos os cômodos, porque justamente eles têm medo da noite, né? Da escuridão. Tá bom. E inclusive citam depois que entrar em uma caverna é tipo um bagulho muito complicado emocionalmente pra eles. Exato. Caralho, ficar... O que me traz outras perguntas de
caralho, como eles conseguiram tanto metal. Mas não vamos pensar sobre isso. Tem uma coisa que eu comecei a pensar. Eu comecei a pensar nisso também, durante o negócio, falei assim, pera. Outra coisa curiosa, que fica bem claro nesse conto, mas que, mudando de paradigma interessante na minha cabeça, é que pra eles fogo não... Luz não vem de fogo, tipo, quem se importa com isso? A luz do fogo é patética comparada à luz do sol. Então eles nem pensam no fogo como fonte de luz. Eles nem sabem que o fogo... Tipo, a maioria das pessoas nem sabe. Não, tipo, os cientistas sabem, né? Sabem, mas não se importam. É. Tipo, aquelas coisas que você esquece. Eu não sei se vocês notaram, mas o Asimov brinca muito com um pouco de numerologia aí. Porque todos os números que aparecem são, tipo, o xadrez complexo deles é um xadrez em que 6 pessoas participam. Sim. Quando ele traz o instrumento engenhoso das velas, ele traz 6 velas também. São 6 fontes de luz. Então o número 6 ele se repete várias vezes dentro da cultura de Lagash. E eu achei isso muito genial. Seria Asimov um satanista. Precisamos achar mais um 6 de completa a trindade. É possível. Eu me pergunto se o número depois de cada nome, o número do nome de cada um significa alguma coisa. Eu não percebi nada, né? O cheirinho é 501. 501 não é um erro? Ah, mas não existia métodos HTTP em 1941. Pois é, né? Não, mas a gente tá fazendo a interpretação atual do documento. Eu acho bom. que o cheirinho é um erro no sistema. 500 é erro no sistema, é verdade. Tem alguém que é 404? Teremon 762. Você com certeza sabe que a história da civilização em Lagash tem um caráter cíclico. Insisto, cíclico. Eu compreendo que essa teoria é corrente, mas ela já foi aceita como um fato pela sociedade? Neste último século, em geral, concordou-se com isso. Você sabe que temos registros de várias civilizações antigas do nosso planeta. 9 dessas civilizações com certeza atingiram graus tecnológicos comparáveis aos nossos. Mas todas elas, sem exceção, foram destruídas, e ninguém sabe explicar o porquê. Isso é interessante. Continue. Como vocês explicariam esse caráter cíclico? Bem, a melhor explicação para esse fenômeno, ao menos para a equipe desse observatório, envolve a teoria da gravitação universal. Bom, então vamos lá, Sherin 501. Me impressione. Me explique essa teoria. Vejamos. O que você sabe sobre a gravitação? Eu sei apenas que é um avanço científico muito recente, e que é uma teoria tão complexa que talvez apenas uma dúzia de pessoas em Lagash consiga entender. Ora, isso é uma tolice. É verdade que demoramos 400 anos para formular a teoria, mas posso dar a você, numa só frase, sua essência. A lei da gravitação universal afirma que há entre todos os corpos do universo uma força de coesão, de modo que a intensidade dessa força entre dois corpos determinados é proporcional ao produto de suas massas dividido pelo quadrado da distância entre eles. É simples assim? Então por que demoramos 400 anos para compreender isto? É que as leis não são formuladas num lampejo de inspiração. Usualmente exige o trabalho combinado de diversos cientistas durante séculos. Depois que Genova 41 descobriu que Lagash gira em torno do Sol Alfa e não vice-versa, os astrônomos que o seguiram continuaram registrando e analisando os movimentos dos demais sóis. Uma após a outra surgiram as teorias, todas postas à prova e então modificadas ou abandonadas. Até chegarmos aqui, com o átomo e a teoria da gravitação universal. De todo modo, a ciência de Lagash se desenvolveu da seguinte forma. Há 20 anos atrás da narrativa do conto, eles concluíram que a única teoria que conseguia explicar o movimento dos 6 sóis ao mesmo tempo era a teoria da gravitação universal. Segundo ela, os corpos se atraem proporcionalmente ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado das distâncias. Não lembrava direito, mas enfim. Ele fala literalmente isso, não? Ele fala literalmente isso. Inclusive, pra eles não era um teorema muito bom, porque eles demoraram 400 anos pra desenvolver essa porra e durou 10 anos a funcionalidade dele. Depois de 10 anos, eles começou a dar pau e tinha alguma coisa estranha. Exatamente. As previsões para o movimento de Lagash não estavam dando certo com as teorias e as previsões que eles estavam fazendo através dos cálculos, né?
Só que eles não estavam a fim de jogar isso fora, então ficaram teorizando e tentando inventar alguma coisa para colocar que encaixasse nisso. Sim, teve uma crise científica no período e o Atom encabeçou uma teoria um tanto quanto pouco convencional. E a teoria dele era exatamente aquela do planeta invisível que fica atrás de Pluto. No caso, seria um planeta escuro que você não conseguiria ver porque tem luz para sempre. E aparentemente. E, cara, isso gera muitos problemas. Não parei de pensar nisso, mas enfim. E daí ele fica orbitando. Seria quase um satélite como a Lua. Efetivamente é uma lua deles que entraria em um momento na frente da única estrela que estaria iluminando aquele lado do planeta. Pois é uma situação muito complexa e a lição que a gente consegue tirar disso é o seguinte: é muito difícil não fazer noite. De todo modo, essa explicação foi dada pro Theramon sobre a teoria do átomo e a resposta dele foi justa. Ele falou: que ideia maluca. Pois é. Um set de carteirinha, né? Pois é. E tudo sempre fica, né, posto em oposição à questão dos cultistas, né? Porque se propõe de volta a ideia de que vai ter uma noite, sendo que já é algo que as pessoas sabem que existe nessa crença. Só que daí, nesse caso, estava se propondo de uma forma científica. Mas as pessoas não queriam dar ouvidos porque, né? Exatamente. O Atom ele sofreu de todo lado, porque enquanto a comunidade científica não gostava da teoria dele por utilizar de ideais cultistas, os cultistas não gostavam dele, porque ele desacralizava todos os mitos dessa religião. Isso. O Atom era o cara do design inteligente que, por acaso, aconteceu de estar certo. Exatamente. Enfim, depois que essa explicação foi dada, o Theron fez o segundo questionamento dele, que foi o seguinte: porra, qualquer um consegue ficar uns 2 minutinhos na noite, por que isso seria um problema, né? Isso é só a metade de um dia, mano. Isso daí o planeta gira de novo e acabou. Sim. E então o Sheeran faz um desafio pro Theron, que é o seguinte: fechar as cortinas e ficar um tempinho no escuro. E olha que o cu fechou no escuro. Suar, como descreve uma sensação de que as paredes, como se as paredes estivessem se aproximando. Agora percebeu quão sexual é essa cena. Eles ficam no escurinho, daí um começa a suar, chegando perto do outro. Regado ao whisky. Os caras estão bebendo nesse momento. É verdade. O Asimov, ele é muito bom. Metáfora. O Asimov é muito bom em criar tensão sexual entre dois homens. Isso é realmente uma qualidade da escrita do Asimov. De todo modo, o Sheeran, que era um psicólogo, começou a contar umas coisas muito interessantes pro Theron, para ele começar a escrever a coluna, né? E uma delas, que eu gostei muito, foi sobre o centenário Jonglor e o brinquedo Túnel do Mistério. Esse túnel nada mais era do que um túnel de 1 quilômetro que demorava 15 minutos para passar de uma ponta para outra. Só que uma coisa muito curiosa acontecia quando as pessoas passavam por lá. Segundo ele, 1 a cada 10 pessoas, depois que saía desse brinquedo, se recusava a entrar em prédios novamente. Isso, mesmo se fosse forçado a entrar, a pessoa ficava desesperada, começava a bater a cabeça nas paredes, coisa assim. E 2 ou 3 morreram. E 2 ou 3 morreram. Exatamente. Mas ninguém se importa. Mas foi um ataque cardíaco lá, né? Mas aí você pergunta, né? Por que 1 em 10 pessoas ficaria desesperada e no caso de acontecer à noite, todo mundo ia. E aí começar um pandemônio, porque a diferença entre você ver todo o planeta ficar escuro, né? E você passar por um túnel. E também 15 minutos e 12 horas é... Não sabemos se são 12 horas, podem ser mais. É verdade. Não fica especificado qual que é a duração de um dia pra eles. Não é importa. Verdade. Mas outra coisa que eu não na minha cabeça. Será que o dia lá tem 80 mil horas? Por isso que eles estavam tão desesperados? Pode ter. Eu acho que não. Com tanto sol, eu não sei se uma força gravitacional ia acelerar o movimento ou ia reduzir a outra, sabe? É que eu entendi que ia durar bem pouco tempo, na verdade, porque é um eclipse. Só que aparentemente o planeta era 7 vezes maior do que o tamanho aparente da estrela, então ia demorar. Sim, tem essa questão.
Não era uma lua, era tipo Júpiter passando na frente do Sol, assim. Seria um problema. Isso de fato seria um problema muito grande, né? Enfim. O túnel do mistério causa claustrofobia. Desperta a claustrofobia. Isso, exatamente. Essa é a sensação, né? De que as paredes estavam se aproximando. Na verdade, o que acontece com as pessoas que passavam pelo túnel do mistério é uma ansiedade muito grande de que, se entrar num lugar fechado, as luzes podem ficar encobertas, sabe? As luzes do sol. Isso, a gente chega à conclusão que nesse planeta eles inventaram o vidro antes do tijolo. Pois é. Faz sentido. Mas não é porque mais fácil. Casa tem que ser feita de vidro. Ou você deixa aberto, né? Ou você só deixa a janela aberta, né? É verdade, ele não fala se tem uma atmosfera lá. O quê? Porque chove, porra. É verdade. É verdade. Mas chuva não importa tanto. Na verdade, a gente não sabe se chove, né? Então, eu falei, só se não tiver uma atmosfera. Daí, beleza. Bom, enfim. Mas o resumo é, as pessoas desse planeta têm reações viscerais fortíssimas quando estão no escuro. Principalmente quando não tem esperanças de ver luz de novo por um longo tempo. E esse é o problema. Ok, eu gosto muito de uma explicação meio que antropológica, meio que não científica, do que o Sheeran dá pro fato das pessoas terem medo. Que é o seguinte, crianças têm medo de 3 coisas. De cair, e é por isso que elas gostam de montanha-russa. Do escuro, e é por isso que elas gostaram do túnel do mistério. E... o que era outra coisa? Eu gostei muito dessa explicação. De barulhos muito altos. Barulhos muito altos. Por isso que é legal você falar bu alto do lado das pessoas. Exatamente. Apesar de que não são as pessoas que se divertem, né? Quem faz. Quem faz. É verdade. No caso, as crianças gostam, segundo ele. Esse cara tá fazendo, velho. Esse cara definitivamente não é o meu pai. Fica jogando ninguém. A brincadeira mais famosa a tortura mais famosa em Lakash é você fechar a sala, pegar a pessoa e ficar jogando ela pra cima quando você grita. É assim que os pais educam os filhos. De todo modo, no meio dessa conversa, chega os 2 outros cientistas que se chamam Yomote e Faro. Eles chegam no observatório com uma notícia curiosa, que eles fizeram um experimento para ver como seriam as estrelas. Né? Eles faziam parte do grupo de pesquisa, mas eles estavam no abrigo, eles estavam fazendo umas pesquisas meio autônomas, que consistiam no seguinte: eles compraram uma casa com uma abóbada e furaram essa abóbada com pequenos buraquinhos. Eles vedaram antes, né? Vedaram não. Cobriram ela completamente para não entrar nenhuma luz. Isso. Tem um céu noturno. E é engraçado que o cara comenta como que eles gastaram tanto dinheiro pra fazer esse negócio. O que prova que até em Lakash a ciência não recebe muito dinheiro. É verdade. Na verdade, eu acho que o Asimov ele faz alguns contrapontos ou críticas à própria sociedade que ele vivia, né? Uma versão da comunidade científica, os mitos. Eu não sei se você teve essa intencionalidade, mas eu comecei a ler, tipo, o mundo tá acabando e ninguém acredita. Legal. Sim. Legal. Eu queria escapar da realidade e aqui estou de volta. O personagem Atila 77. Enfim, eles fazem esse experimento, né, de um jeito bizarríssimo, assim, né? Vamos furar o teto dessa porra aqui. Tá aí, uma coisa que eu fiquei curioso é que, tipo assim, eles falaram que eles contrataram um pessoal lá. E esse pessoal não experimentou o escuro pra ficar com medo e tal? Que eles não necessariamente, velho. O pessoal que montou as coisas não entrou necessariamente lá dentro, né? Deixaram a porta aberta, sei lá. Pode ser. Botaram aquelas tochas. Mas eu gosto muito de imaginar esse experimento como um lugar totalmente seguro. Você olha pra cima e tem, tipo, 3 furos lá em cima pra representar as estrelas. O cara acha que, tipo, caralho, pode ter 2 dúzias de estrelas.
É nessa parte, inclusive, que eles pegam e falam, tipo assim, porque a gente só consegue contar até 5 e depois disso é muito. Não, Eu não entendi também essa parte. Não faz sentido nenhum. Tem eu duas consigo, mãos pro eu motivo. consigo explicar isso, eu consigo explicar isso. E na verdade é cientificamente comprovado que em média, as pessoas conseguem olhar para unidades e tipo, observar tipo, de cara que tem 5 delas. Se tiver mais do que 5, você precisa contar. Entendeu? Tá. Tá bom. Bom ponto. Mas ele só consegue contar até 5. Ele fala, se você contar até 5, a partir disso vira milhões. É justamente por isso que a ciência desenvolveu de uma forma tão paulatina lá. Eles faziam uma conta tipo, ok, 1 mais 2, 3. 3 mais 3, Muito. Milhões. Deve ser da hora a arquitetura desse lugar. É um 4 por 1 milhão de metros. Não, tô dizendo, tipo, sei lá, a questão das janelas e do teto de vidro, sim. sei lá. Eu tô imaginando agora só umas construções que são inteiras de vidro e foda-se, é só isso, assim. Não tem privacidade nenhuma. Se esses caras dormem de olho aberto, que se eles fecharem, eles entram em pânico. A questão do sono é uma parada que a gente não consegue entender também, né? Não, na verdade não é daí assim. entra naquilo que eles devem ter que nem o Martin acho que falou antes, que os caras eles devem ter um metabolismo diferente e tal. Sim, ou até mesmo um corpo diferente. Eles nem dormem. Por isso que eu fiquei com esse negócio. Será que eles são humanos? Não sei, não parecem tanto. Eles parecem podem humanoides, né? Eles podem dormir e não precisar do escuro pra isso, né? Sim. Tipo, A gente não precisa do escuro pra dormir também. Na verdade a gente precisa. Tipo, a gente pode dormir durante o dia, mas a questão é que o nosso metabolismo precisa do escuro. Mas é que o nosso metabolismo ele é intimamente ligado com os nossos movimentos terrestres, né? Bom, sim. Toda questão de ter dia e noite faz parte do movimento terrestre. Toda a evolução da espécie tem a ver com a porra do planeta, né, pô? Mas o que eu acho que eles fazem é porque eles nessa sala aí, na sala que eles estavam, eles tinham a cortina lá, né? Então eu imagino que eles têm essas cortinas, só que eu não sei, né? Você fecha uma cortina de dia, a não ser que seja um blackout, e continua entrando um pouco de luz. Então eu imagino que eles devem fazer isso, né? Eles fecham a cortina, fica um pouco mais escuro, mas não. Deve ter persiana. Eles falam, inclusive, no livro que é comum você abaixar um pouco a luminosidade do recinto para tornar ele mais agradável. Tá. Mas abaixar a luminosidade não, tipo, cobrir um pouco a janela, sabe? Não é apagar a luz. Só com uma porque eles não toalha. conseguem. Uma cortina o nome. E também enfim, a gente tava falando de aspas noites, porque... Não, mas essa parte legal. Tá bom. Tá debatendo a sociedade. Vamos na história dele. O engraçado é que o experimento que eles fizeram era basicamente pegar uma caixa de papelão e fazer furo nela. Pois todo um bagulho maluco. Mas é que eles viram ali, eles não conseguiram contar a quantidade de dinheiro que envolvia, né? Pois é. Mano, passou de 5 créditos. Uma caixa de papelão custa 6 créditos. Uma casa gigante custa 1 milhão. É a mesma coisa. Muito ou muito? Vamos nesse muito aqui que é mais estiloso. Parem com isso, soltem-no. Você é Latimer, não é? Por que tentou controlar seu equipamento? Sou Latimer 25, ajudante de terceira classe de Sua Serenidade SOR 5. E você esteve aqui na semana passada, quando Sua Serenidade me visitou, não esteve? Estive. Pois bem, o que é que você quer? Nada que vocês pudessem dar-me espontaneamente. SOR 5 foi quem o mandou, suponho. Ou a ideia teria sido sua? Não posso responder essa pergunta. E haverá outros visitantes inesperados? Também não vou responder a isso. Pois bem, homem. O que é que seu senhor deseja de mim? Já esgotei minha parte da barganha. Eu procurei para conseguir dados que somente o culto poderia nos dar, e sou-lhes muito grato por isso. Em compensação, prometi-lhe demonstrar a verdadeira essência do credo do culto. Não havia necessidade de provar isso. Tudo já está provado no livro das revelações. No que diz respeito ao que constitui o credo do culto, sim. Não queria confundir-me. Eu propus dar fundamento científico à sua crença, e o fiz. Sim, você o fez, com a astúcia de uma raposa e uma pretensa explanação de apoio às nossas crenças. Mas ao mesmo tempo, isso as tornou desnecessárias. Sim, você fez das trevas e das estrelas um fenômeno natural, mas escamoteou seu verdadeiro significado. Foi uma blasfêmia. Se isso aconteceu, a culpa não foi minha. Os fatos existem, estão aí.
Como poderia deixar de registrá-los? Seus fatos são uma fraude, uma ilusão. E como você sabe isso? Eu sei. Eu tenho fé. E enquanto eles contavam essa história sobre o experimento deles que não deu tão certo, porque eles não ficaram malucos, chega um outro personagem que vem a ser até importante, que é o Latimer. Ele é um cultista que tenta destruir as máquinas de telefotografia do Bailey. Isso. Né? E ele é rapidamente impedido. A gente estava brincando antes sobre o método de tortura, mas aqui eles justamente falam sobre o método de tortura de prender a pessoa no escuro, né? É verdade. Só que nesse caso é um pouco diferente, porque eles queriam prender o cara no escuro, porque no começo a explicação é de que daí todo mundo ia enlouquecer e daí ele ia morrer lá dentro de fome. Só que eles param pensar por 2 segundos e para de fazer sentido. Daí eles explicam depois que não. Que tem toda uma teoria de que você seria arrebatado pela noite, pelas estrelas na noite. No Então, caso, para os cultistas é muito pior você ficar preso num lugar, porque daí você não vai ter contato com as estrelas. Isso. E a sua morte não vai se tornar imortal. Uma coisa que eu reparei é que eles falam, né, que os cultistas eles seguem a revelação, né? Os livros da revelação. Eu fico na dúvida, será que não era pra ter traduzido como Apocalipse? Porque, É que, na verdade, o livro também é como... Em português também tem essa tradução aqui, livro das revelações, não tem? Sim, tem. Saquei. E esse livro da revelação, na verdade, é bastante interessante, né? Porque a forma como ele foi escrito é até um mistério para os personagens. A Exato. teoria predominante é que foi escrito por crianças e retardados. Sim, eu não entendi onde que ele queria chegar com isso, né? Tipo, não, a questão é que, tipo, como se todo o conhecimento da civilização é destruído, né, quando chega a noite. Então como é que ia ter? Então, mas tipo assim, esse cara é uma criança, só porque ele não tem visão de mundo, ele não é afetado. Pra mim, aquela explicação que eles dão não faz sentido nenhum. Assim. Não, mas é porque a pessoa não tem concepção de como o mundo funciona antes de nascer, entendeu? Não, mas o cara é uma criança, não é um bebê. Era criança de 7 anos. Não, abaixo de 6. Abaixo de 6? Ainda assim, sei lá. Abaixo de 6. Como que esses malucos escreveram um livro? Porque os retardados explicaram. Eu não sei. Mas eles eram retardados, eles não conseguiam nem entender o que é. E no início o Shirin fala que as crianças brincam de dar susto, né? Assim. Então as crianças também têm medo do escuro. Eles podem estar errados. Porque eles erram algumas vezes nessa história. Sim, era uma teoria. Eles erram várias vezes. De verdade, eu acho que o Asimov está fazendo um argumento maior por trás desse conto, que é o seguinte. A ciência não explica nada de verdade. E, na verdade, todas as nossas concepções podem estar erradas no final das contas, né? Eu acho que essa é a nossa lição. Com certeza. Sim, ainda mais no final, né? Então o cultista, depois que eles ameaçam ele deixar ele preso, ele decide ficar de boa no canto dele. Eles convencem, eles fazem um pacto com... Os cientistas e o Latimer fazem um pacto para ele ficar de boas para ele poder ver a noite e tudo mais e ter a alma imortalizada. Isso. Nesse meio tempo, o Atom estava conversando com o Abrigo e recebeu umas notícias um tanto quanto assustadoras. O Abrigo estava ok, mas a cidade já estava enlouquecida, porque nesse período em que eles estavam conversando, o sol de Beta já estava se esvaindo e os últimos raios de luz estavam chegando na cidade de Saro. Inclusive mesmo eles, né, os mesmos cientistas, todo mundo lá que estava no observatório, todos eles ficam super assustados quando começa a desaparecer, né? Quando começa a aparecer um tamanho de uma unhazinha tampando o sol. E nesse momento a gente consegue notar a maior diferença da sociedade do começo para a sociedade do final do conto. As pessoas que eram altamente seculares mudaram frente à crise de posição rapidamente e decidiram junto ao culto ir contra o observatório para impedir esse experimento e tipo, destruir as coisas para conseguir também a imortalidade pela metafísica. Exato. É engraçado, né, que eles falam assim, tem o culto que diz que vai acabar tudo. Daí, não, nós não acreditamos mais nisso. Daí o cientista fala, mas isso pode acontecer. Daí, não vamos acreditar em você. Daí começa a acontecer. Daí, meu Deus, é o culto no fim das contas. Sim, vai se fuder. É um retrato da sociedade, né? Os novos cultistas vão chegar no observatório para destruir tudo, mas ainda tem tempo de preparar as coisas bem. Então eles separam no cantinho do escritório o Latimer, o Shirin e o Thirinon
pra conversar um pouco. Eles vão trocando as ideias dele. E eles falam sobre a religião do culto e tudo mais. Eles conversa vai, conversa vem. E chega o Bane no momento da história. E eles começam a falar sobre as estrelas. E o Sheeran, a sacada dele foi o seguinte. Para ele, as estrelas não existem de verdade. A estrela é representação do desespero das pessoas em busca de luz. Então elas olham pro sol, para cima, não veem o sol e decidem, bom, tem que ter alguma luz vindo. E eles imaginam as estrelas e ficam malucos. Psicólogo, né? Ele é um psicólogo. Como já diria aquele romance, né? A culpa é das estrelas. Meu Deus do céu. E como eu tava dizendo, ele também, o cara queria tirar a foto das estrelas justamente pra desmistificar elas. Né? Ele queria tirar uma foto das estrelas e mandar pra briga pra próxima geração, ou próximo ciclo, saber que vai dar merda e eles se prepararem direito. Exato. Essa é toda a ideia que eles estão fazendo naquele observatório. Eles têm que conseguir provas cabais, além das teorias que já estão guardadas no abrigo, pra garantir que as pessoas não... que isso não ocorra de novo do jeito que tá ocorrendo, que vai todo mundo se fuder. Pois é. E o Binney apresenta a teoria dele quanto à existência ou não de estrelas, que é a seguinte. Podem haver dúzias de estrelas no máximo no universo. E esse universo tem a expansão de 8.000 anos-luz. Tem muito pouco, né? Sim. É menos da metade do que é de verdade. Eu sei, pra mim é... Menos da metade. É verdade, menos da metade verdade. mesmo. Tecnicamente é verdade. Pra mim é muito. É mais de 5. É verdade, é mais de 5. Eu acho que, inclusive, é nessa hora que eles falam disso. Na verdade, eu acho que isso daí é um plot hole. Por quê? Como é que ele sabia que era 8.000? Pelos cálculos da gravitação que tá errada também. É uma suposição que eles têm como certa, mas não é certa. Ele só chutou. Não é nem 8.000 anos-luz, 8 anos-luz. 8 anos-luz. É que eles têm uma percepção também, como eles não veem o céu à noite, eles não têm nenhum estudo astrológico. Também. Só tem 6 signos no... O meu Sol Beta tá em Alpha. Não, mas eles não têm nenhum estudo astronômico, né? Tipo, porque eles não têm noção do que é o espaço. Então, pra eles, tipo, nossa, só existe a gente, só tem esse sol e é isso. Não tem uma questão filosófica de alguém olhando as estrelas e falando, somos irrelevantes. Tanto que eu acho que é uma coisa que eles falam, né? Tipo, então, se o universo tiver mesmo esse tamanho, a gente vai ser irrelevante. Então isso não é verdade. É como eu tinha falado, né? Tipo, se com um sol o pessoal já achava que era o centro do universo, imagina com 6. É verdade. Cara, Na verdade, achar que, porra... não só como o Dani disse, como o Emerson falou o seguinte. Se as estrelas aparecessem uma noite em 1000 anos, como poderiam os homens acreditar e adorar e preservar por muitas gerações a lembrança da cidade de Deus? Eu fiquei com a dúvida, quem que é esse Emerson? Deve ser o tio das Imóveis. Eu achei que ia ser um personagem, tá ligado? Mas não era em nenhum ponto. Eu achei que era só um crítico. Emerson. Não, isso daí é tipo aquelas frases motivacionais, sabe? Seja foda. Ele abriu isso num rolinho chinês lá. Naqueles... Rolinho chinês. Qual é o nome daquele? Biscoito da sorte. Biscoito da sorte. E ele criou o conto com base no Biscoito da sorte que ele comprou do Emerson. Tem um filósofo do século XIX chamado Ralph Waldo Emerson. Nice. Cara, só tem nomes bons aí. Ele, deixa eu ver, influenciou Nietzsche. Que legal. Também influenciou William James, Henry Davis Thoreau, Emilia Mandy, Emma Goldman, Proust, Harold Bloom, Ivan Kankar e Robert Musil. E Asimov. Na verdade, não sabe se é ele mesmo. Porque no conto tá escrito Emerson. Pode ser outra pessoa. Às vezes ele é muito íntimo das imóveis, sabe? Pode ser um amigo dele, tá ligado? O amigo dele tava leu o bêbado, conto. olhando pro céu assim. Não, acho que o amigo dele leu o conto e falou assim, profundo. Daí ele mandou essa frase e ele ficou, caralho, velho. Isso é foda, hein? Caralho, o Emerson é um amigo maconheiro das imóveis.
Foi Tenemon o primeiro a ouvir o estranho ruído. Era uma vaga, desorganizada impressão de um som que poderia ter passado despercebido, não fora o silêncio mortal que reinava na cúpula. O jornalista levantou-se e largou o caderno de notas. Conteve respiração e pôs-se à escuta. Então, com forte relutância, abriu o caminho entre o Solarscope e uma das câmeras de Binney e parou diante da janela. O silêncio rompeu-se quando ele gritou: Shirin, venha cá! O trabalho parou. Num segundo, o psicólogo estava a seu lado. Atom juntou-se a ele. Do lado de fora, Beta não era mais do que uma fita ardente, lançando um último e desesperado olhar a Lagash. A leste, em direção à cidade, o horizonte desaparecera nas trevas. Mas era a própria rodovia que chamava a atenção, pois, ao longo dela, surgira outra massa sombria, incomensuravelmente ameaçadora. Os loucos da cidade estão chegando! Quanto tempo falta para o eclipse total? 15 minutos, mas eles estarão aqui em 5. E nesse momento em que eles estavam falando das estrelas e criando altas teorias sobre o que poderia ser, o Tenemon decide fazer o seguinte: ficar assustado porque tava, nossa, o eclipse está acontecendo. Ele tá começando a ficar escuro, aí eles estão começando a entrar em pânico, mas não precisa ter pânico, porque a Universidade de Saru teve a mais nova invenção de uma tocha, que aparentemente é um bagulho novíssimo. É surreal pensar nisso. Eles falam tipo assim, né? O que você tá queimando aí? Madeira? Misturada com banha de animal. Do jeito que o cara falou, eu achei que eles tinham inventado uma tocha eterna. Não, ele Das fala... Olimpíadas? Não, então, depois eles falam que é só na meia hora, mas quando eles apresentam um negócio, eles falam tipo assim, não, isso aqui é uma luz permanente aqui, muito pica, que a gente inventou lá. É que você tem que pensar que pra eles estão pegando um pedaço do céu e trazendo pra terra. É tipo, é um bagulho divino. Quase. Mas fica a questão, por que eles nunca tentaram fazer isso pra explorar as cavernas, em vez de ficar louco? Ou quem sabe pra fazer uma arquitetura mais diferente, sabe? Então, mas enquanto ele falava das teorias do Sol e das estrelas, o Bainey falou o seguinte: a gente tem um modelo teórico para deixar as coisas mais simples, que é o modelo... A gente falou disso do um Sol para um planeta, e que a vida seria impossível num planeta assim, porque não tem luz o suficiente para as pessoas viverem. Não tem calor suficiente, né? Não é assim. Mas fica a questão, se eles forem realmente outra espécie, talvez realmente fosse verdade pra eles. Isso aí era verdade pra eles, né? Não, mas é a mesma coisa que a gente pensando que precisa de água ou carbono pra existir. Não, mas será que eles morreriam mesmo se não tivesse sol? Tipo, durante metade do dia? Porque eles ficam loucos porque, né, eles não estão acostumados com esse fenômeno. Acho que a loucura é um fenômeno mais social nesse caso, né? Uma coisa que cada vez eu acho mais, pensando nesse ponto, é que no planeta deles não tinha atmosfera. Porque eles falam que conforme a luz vai saindo lá, vai ficando mais frio, ou seja, não retém calor nenhum, né? Mas, bom, alguma atmosfera eles tinham, porque eles têm fogo. É verdade. E de qualquer forma fica mais frio de noite mesmo. É verdade. Não, mas é que do jeito que eles falavam, tipo assim, tava muito frio. Mas ela pensa que eles estão toda hora com 6 sóis. Pois é, velho. Mas outra coisa que frio pra eles pode ser diferente, a distância entre o sol pode ser diferente, talvez eles não tenham tanta água em talvez volta. todo o chão seja de areia. Caralho, eles são Yahakis. Então, isso contribui pra arquitetura inteira de vidro. Nossa, pior que deve ser foda também ficar com queimadura de sol pra caramba. Eu acho que eles são um protetor solar, né? Eu só não digo que eles podem ter pelos ou coisa assim, ou que eles podem, sei lá, ser peixes ou qualquer coisa do gênero, porque eles têm barba. Não são os cultistas que têm barba. Então, alguém tem barba, então... Pode ser falso. Caralho. E como é que eles vão ter o conceito de barba, velho? Foi eles que inventaram, uai. Vou colocar esse negócio na cara aqui. E eles estavam meio que encantados com essa engenharia das tochas, né? Porque era um instrumento acalentador para eles. Eles estavam com frio, eles estavam ansiosos, com medo, respirando fundo para se acalmar. E justamente quando tem esse momento de mais calmaria, o Theramon ouve algo à distância,
que são as pessoas da Chegando. cidade vindo pro observatório, né? Estilo Frankenstein com tochas e garfos gigantes. É Sem as verdade. tochas, porque só os cientistas tinham chegado nesse ponto. Não, eles estariam só com paz. Porque só tem areia. Chegamos nessa conclusão. Paz e ferramentas de queimar vidro. Se Aí, bem, como que eles isso. fariam vidro se eles não têm fogo? Não, eles sabem como fazer fogo. Não, eles têm fogo. Eles É que só o fogo não é uma usam fonte de pra calor. luz. Vocês já perceberam que eles estavam, tipo, acendendo umas 6 tochas num lugar fechado? Mano, Sim, devia ter exportamento e não mais vendo, tá ligado? não, São os cientistas mais burros, velho. eles achavam que tinha, tipo, 8 anos luz de distância do universo. Mas tudo bem, até esse ponto não tem como culpar eles, porque eles nem viram as estrelas. eles não sabem o que é o universo, eles não sabem o que tem acima do céu. O foda é acender tocha dentro de um lugar fechado. Imagina o pessoal do abrigo, como que não ia estar, velho. Caralho, mano, depende de tocha. Eles disseram que deixaram quase todas as tochas no abrigo. Pessoal, E daí a galera sentido tá tudo. desesperada. Morreram todos sufocados. Na verdade, todas as civilizações tiveram o mesmo plano de fazer tochas. Né, os arqueólogos vão encontrar uns 10 abrigos. Todos eles com pilhas de cadáveres. Quando a fundação chegou nesse planeta, eles deviam ter achado muito estranho. Tem um monte de construções pra tudo que é lado, com muita gente morta dentro de tochas na parede, apagadas. Exato. Mas enfim. Sabe o que faltou pra esse pessoal? É. Um plano Harry Seldon. Exato. Eles meio que estavam fazendo uma coisa parecida assim, né? É tipo o Tipo, primeiro eles plano, querem né, de fazer guardar o enciclopédia conhecimento galáctica. querem guardar o conhecimento do planeta no É verdade. negócio. Olha aí, o Asimov tá sempre reciclando as coisas. A gente É, tem um abrigo com muitas tochas onde a gente tava. isso, e daí eles ouviram barulhos do lado de fora e foram fechar as portas. Porque tava vindo uma multidão com sangue nos olhos pra cima dele, porque eles estavam desgraçando a religião que todo mundo virou em 20 minutos, porque o mundo tava acabando. Isso que eu fico me perguntando, tipo assim, tinha uns padres muito frenéticos ali que pregaram tudo que eles precisavam saber em 2 minutos. Eles só Foda-se. mandaram um Olulu. Não, mas você tava todo mundo desesperado, eles queriam resposta. E todo mundo já sabia dessa religião. Eles só tipo, então essa religião é verdade. Daí viram o maluco lá falar alguma merda e foi espalhando de boca em boca. Sim, sim. Mas tem muitas coisas nesse conto que é melhor não pensar muito sobre. Tem muitas coisas que valem a pena ser pensadas e vamos pensar nelas. E vamos pensar sobre o que não vale a pena também. Tá bom. Vamos lá. O que acontece é o seguinte, né? Os últimos raios beta estão se esvaindo e eles estão fechando as portas, mas já estão com o cu na mão de tanto medo do escuro. Eles não conseguem descer as escadas sozinhos sem o suporte de uma luz artificial. O que acontece é que depois, então, começa tipo, a escurecer de verdade, né? Não, já tá tudo escurecendo aí, né? O último resto do sol começa a ser encoberto. E daí, então, aquele cara começa a subir pra tirar foto das estrelas. Né? Até falando assim, tenta tirar foto logo, nem tenta tirar mais de uma ao mesmo tempo, né? Sim, eles querem... Porque eles acham que as estrelas vão estar muito esparsas. Sim, porque eles acham que vai ter, tipo, 6 estrelas no céu. Tipo, o pau tá comendo lá na frente, o pessoal vai invadir, eles têm que descer pra fechar a porta, pegam uma tocha pra não morrerem de medo, desculpa, porque eles estavam tremendo sem elas. Chegam lá embaixo, veem que o filho da puta, o cultista, quebrou uma porta pra entrar, tem que jogar um monte de tranqueira na frente, conseguem selar isso aí e voltam pra resolver os problemas de ficar tirando foto. Enquanto eles estão tirando foto, o cara pula no pescoço dele. Eu achei bem curioso essa parte do conto, porque, tipo assim, até então o negócio tava indo muito em diálogos que se estendiam por bastante tempo, assim, e nessa parte ele dá um frenesi intenso que eu achei muito massa, assim, tipo, ele muda completamente de estilo de escrita ali, assim. Parecia que eles estavam, tipo, super calmos, mesmo sabendo que tudo que ia acontecer, eles estavam de boa. Confiando que iam conseguir, e depois, quando começa a acontecer de fato, eles perdem as estribeiras. É aquele negócio, né? Você sabe que vai dar merda, mas você até o último momento confia que não vai dar. Uma característica marcante do Asimov é que
A narrativa se desenvolve por diálogo. Não tem muita ação, são pessoas conversando sobre o que pode estar acontecendo. E pessoas conversando sobre o que as pessoas estão conversando sobre o que pode estar acontecendo. E é sempre assim as histórias do Asimov, com exceção, geralmente, nos clímax. Exato. Que tem um pouco mais de ação, e são poucas páginas, mas de muita intensidade, muita coisa acontecendo. E eu acho que é um charme dele nesse aspecto, sabe? Porque via A de escrita regra... do Asimov é muito característica dele, sabe? Sim, e via de regra é uma escrita científica, sem muito adjetivo. As coisas são ponto A, ponto B, linha reta. Sim. Porque tem muitas coisas pra explicar se a escrita dele for tão complexa quanto esse conto. Porque puta que pariu, que bagulho chato de destrinchar. São muitas coisas acontecendo, são muitos detalhes que fazem toda a diferença. Isso é ótimo, mas é difícil de falar sobre. Mas tá quase no final também, porque conforme eles estão tirando as fotos do céu, começa a ter briga. Aí, eclipse, aí todo mundo perde. Tem um momento meio Lovecraft aí, que tipo, todo mundo perde completamente a noção do que tá acontecendo e só acaba. O cara enlouqueceu e acabou. Só tem o cara chorando num canto. O Atom começa a chorar. Sim. Eu achei essa parte muito Sim, foda. eu gostei assim. do final. Eu, pra ser sincero, por algum motivo eu achava que o conto ele ia ter um final mais otimista, sabe? Eu achava que ia acontecer, mas eles iam meio que conseguir preservar as coisas e tal. Ia dar certo o plano no fim das contas. Mas não, tipo, tudo desaba e o pessoal ataca. Sob o fascínio do medo, Tereman ergueu-se lentamente num dos cotovelos e olhou para o horrível negror da janela. Através dela, brilhavam as estrelas. E no horizonte, na direção da cidade de Saro, um clarão carmesim começava a crescer, reforçando o brilho, e não era o clarão de um sol. A longa noite tinha voltado. No caso, eles descobrem que não são só algumas estrelas, são muitas. Eles estão no meio de um aglomerado de estrelas e então, tipo, o céu fica super iluminado à noite ainda, porque tem bilhões de estrelas que você pode ver. É interessante que você comentou, tipo, o negócio do Lovecraft, tipo, esse conto tem meio que uma vibe, né? Tipo, da ideia do medo, né? Então, eu quero falar mais sobre isso também, inclusive, depois, mas continue. Não, mas acabou o conto, né? Não, então, eu vi algumas coisas de Lovecraft aí que você estava falando. Tem esse negócio do medo, tem esse negócio da loucura. Da loucura e dessa loucura de algo que você não consegue conceber. No caso, é da ausência de algo. Você consegue conceber e é interessante algo, porque, né, muitas vezes quando falam de algo Lovecraftiano, as pessoas, tipo, como é que você vai discutir algo que você não pode conceber, né? Tipo, daí o conto, né, tipo, apresenta coisas que as pessoas não conseguiriam conceber e daí por isso elas ficavam loucas. E daí esse é um, tipo, bom exemplo, porque você, tipo, se você entra na cabeça dessas pessoas, à noite é uma parada inconcebível, né? Uhum. A única coisa que eles podem fazer é simular, né, aquelas coisas bizarras, né? Sim. Mas o que mais pegou nesse conto é que eu me lembrei bastante do começo da introdução do chamado de Cthulhu. Porque tem esse negócio de uma civilização tão iluminada, tanto metaforicamente quanto metaforicamente, fisicamente, é completamente cega ao que está além de si, justamente por essa iluminação. Assim, a religião, que nessa história tem as respostas, é ignorada em vista da ciência, e as estrelas são ignoradas em vista do sol. E justamente o que mantém a estabilidade da civilização é a ignorância disso, né? Sim. E quando eles finalmente entram em contato com as coisas, tudo desaba e começa de volta. Começa de volta mesmo, porque o pessoal do abrigo morreu também. Com certeza. Então, essa é uma questão legal. Vocês acham que eles conseguiram? Eu acho que sim. São sobreviventes do abrigo anterior. Eu acho que, inclusive, é um ciclo que sempre se repete. Essa é uma teoria boa, na real. Sim, o que sobrou do culto. Só que se passam... Tem 2000 anos entre uma coisa e outra. Então são muitas gerações que se passam. Então é tipo o tataravô do cara que eu acho morreu no negócio. Então a ideia que se passou acabou virando uma religião. E isso tá fadado a acontecer todas as vezes. Pelo que eu entendi, assim. Então você diz, então as pessoas que estavam no abrigo seriam os fundadores da religião. Do culto. Do culto lá.
num passado fizeram isso, não necessariamente fariam isso agora. Né? Enfim. E o negócio que eu achei interessante é que não são milhares de anos, são 250 anos, segundo o culto. Que também me levanta muitas perguntas, porque eu achei que muita gente ia morrer, aparentemente eles conseguem repopular relativamente rápido. É que são as pessoas que já são, tipo, crianças, né, que ele fala que sobrevivem. Então a população meio que já... Mas não, na verdade, essa informação tá errada. Tá errada porque eles falam no conto que tem 400 anos de história da gravitação. Sim. Então o culto tá objetivamente errado. E fica a questão também, né, tipo, as outras cidades, né, porque todo esse negócio se passa em uma cidade só. Na cidade de Sara. Será que todas as cidades também passaram por esse processo? Todas se autodestruíram? Acho que sim, eles pareciam uma civilização muito parecida com a época que os Asimov estavam vivos e as coisas já eram relativamente... já existiam... globalizadas. Não eram globalizadas ainda, mas estava quase. Então, uma já coisa que me levanta uma questão aí pra mim sempre quando a gente chega nisso porque assim, o eclipse ele só acontece em determinadas partes do globo. Então, assim, se essa cidade fosse, tipo, se tem uma cidade com uma latitude maior, esse eclipse não acontece. Ou todo mundo pode fugir pra cidade que não tá acontecendo. Então, eu não sei. Eu acho que é o seguinte, porque, obviamente, a gente não tem todas as áreas no planeta Terra ecúmenas, né? Passíveis de serem habitadas por humanos por longo tempo. E como um planeta com 6 sóis, eu acho que tem áreas quentes demais para eles conseguirem sobreviver também. De forma que fica meio, tipo... talvez eles vivam só num polo ou num lugar assim, entendeu? Pode ser. Mas... Eu acho que o único jeito disso fazer algum sentido é se realmente só a única área habitável dessa civilização, né? Porque pode ter outras civilizações que eles simplesmente não têm contato. É verdade. Mas dessa civilização eles nunca saíram desse ponto específico do planeta. Senão esse negócio não faz sentido nenhum, porque é só eles andarem, literalmente. Mas também tem que ver... sim, faz sentido. É que esse não é o ponto do negócio, né? Esse é a gente forçando a barra, né? Tá só explorando as possíveis falhas do conto. Sim. Bom, pra mim faz mais sentido ser só a única área passível de ser vivida ser a civilização deles, sabe? Deve ser. Não que ele tenha... Não, o Asimov provavelmente não pensou nisso. Ele não se preocupava muito. Ele queria dizer coisas pra gente, né? Vale lembrar que esse é um dos contos mais cedos, né? Tipo... ele tinha 21 anos dele. Sim. É o conceito da sociedade que importa, né? Não é o quão viável ela seria. Exato. Na verdade tem uma distinção de ficção científica dura, e daí dentro dessa ficção científica dura tem ficção científica social, ficção científica instrumental e vários outros pormenores, né? E o foco das Asimov sempre foi a ficção científica social. Ele se preocupava como a tecnologia poderia afetar a sociedade, sabe? Justo. E pensando, né, no universo das Asimov que tenta englobar todos os contos, esse conto talvez pudesse ser englobado no universo da Fundação se colonizadores humanos chegaram nesse planeta e daí depois de tipo gerações lá, tipo, eles meio que se adaptaram a essa condição de sol e tudo mais. E daí eventualmente teve esse cataclisma da noite e eles perderam toda a informação da colonização e tudo mais. É possível, até mesmo porque o Império Galáctico, ele se desfaz. Exato. Fica um tempo antes que a Fundação realmente consiga... Pois é. Não são tantos anos, na verdade. São 500 anos. Mas, enfim. Qual foi o ponto alto do conto pra vocês? Eu não sei, pra mim o ponto alto do conto é o jeito que ele conseguiu criar essa sociedade em um sistema completamente diferente do nosso. Eu acho muito impressionante a criatividade dele de conseguir colocar uma ideia boa que ele teve em um conceito científico que faz sentido. Com suas grandes aspas. Mas fazendo sentido cientificamente e uma ideia filosófica, assim. Esse jeito que ele encaixa as coisas, eu achei. Pra mim, o que esse conto faz de melhor é a construção de mundo. Ele faz isso de uma maneira impecável. Ele consegue manter um ritmo
bem agradável, ao mesmo tempo que te dá um monte de informação e constrói um mundo bastante coeso. Ele faz sentido, ele tem regras internas. Talvez você ache algumas falhas e você ficar procurando, sim, mas não importa de verdade. Sim, mas sim. o que eu realmente mais gostei foi da parte que é uma frase que meio que não leva muita coisa, mas é quando eles estão discutindo sobre as estrelas, sobre quantas estrelas pode ter, não sei o quê, e daí o repórter fala, nossa, que boa ideia para um artigo terem 2 dúzias de estrelas. Isso revelaria a nossa insignificância. As pessoas iam adorar. Pois é. É verdade. Me pegou por alguns motivos. Que primeiro eles realmente se acham um centro do universo. Porque o universo para eles é só aquele planeta. E isso talvez reflita um pouco das mudanças que aconteciam no inconsciente coletivo, talvez um pouco antes da época que o Asimov escreveu, mas que foi por ali. E também porque as pessoas têm esse desejo de se sentirem insignificantes segundo Asimov. Eu não sei o que isso quer dizer exatamente, mas eu gostei. O que eu gosto do Asimov é essa capacidade dele construir, ele conseguir construir lógicas próprias, né? Tipo, como nas histórias de robô, ele sempre cria robôs que têm suas próprias falhas e que daí isso já é todo um mistério de um conto que ele mesmo resolve, sabe? Sim. E daí nessa história também tem, tipo, ele cria um universo que tem um defeito que é bem simples. Quer dizer, um defeito não, tem uma característica bem simples que é o fato, de não ter noite. E daí isso motiva toda essa crônica, tantas camadas de uma sociedade que, em contato com esse evento que pra gente, é normal. E nesse, vai ser o fim de tudo, sabe? Sim. O Asimov, eu acho que ele é ele escreve como se fosse, probleminhas de matemática, sabe? Ele gosta de criar problemas e resolver eles. E se tivesse robôs? Mano, e se tivesse robôs nesse contexto é muito foda, pelo seguinte fato. Robôs não morrem de noite. Caraca. O quê? E se eles tivessem painéis solares? Sim. Caralho, é a melhor forma de energia possível nesse planeta. Eu diria que eles provavelmente tinham. Sim. Só que não era usado para luz, então foda-se. Era usado para refrigeração, eu acho. Pode ser. Porque ele não explora muito o dia a dia desse planeta, né? Tudo quanto é verdade, focado nesse dilema, né? E que bom que não faz isso, porque não seria muito chato. A gente sabe que tinha destilarias nesse planeta, pelo menos. Porra, fiquei com uma vontade de beber a bebida deles. Aquele negócio vermelho lá. Eu falei que é o whisky, mas é tipo um suco de alguma coisa que eles deixaram fermentar. Mas pensa, o lugar devia ser bem avançado, né? Até tinha psicólogo. O que isso quer dizer? Ou seja, as pessoas tinham tempo pra ficarem deprimidas. Era uma sociedade capitalista, velho. É verdade. Eles se preocupavam muito com o mercado, eles precisavam de O que prova que eles provavelmente são humanos. Será? Tá, vamos dar as notas. Agora as notas para Nightfall, ou O Cair da Noite, de Isaac Asimov, escrito em 1941. Gabriel, de 0 a 10, qual a sua nota? Para mim, O Cair da Noite merece 9 sóis orbitando Lagash de 10. Ok, Martinelli, de 0 a 10, qual a sua nota? Tá, eu sinceramente nunca tinha lido Asimov, eu sempre ouvi esses dois comentando aí e ficava tipo, parece muito complexo, eu não tenho saco pra ficção científica agora. Eu fui muito surpreendido por esse conto, ele foi muito mais conciso e ao mesmo tempo complexo e grande no escopo das coisas que acontecem. Ele apresenta muitos conceitos muito legais, muito bem e muito rápido, sem perder o ritmo, sem sair por muito tempo explicando coisas relevantes. Então eu vou dar um 9. Olha só. De 10. Pedro, qual é a sua nota? Eu me surpreendi muito com o conto. Eu fiquei... Difícil alguma coisa me prender como ele me prendeu, assim, ler numa sentada só. Foi meu primeiro contato com Asimov também. Tirando ver o filme do Eu, Robô, mas eu acho que isso não conta.
Tem o Homem Bicentenário também, que eu acho que você viu. Não, nunca vi. Mas eu me impressionei bastante, eu gostei muito da abordagem científica dele. Foi, assim, um tapa na cara da ficção científica, assim, né? Tipo, muito, muito pica. Sim, ele então, minha nota é um 9 também. Caraca. Olha aí. Bom, a minha nota eu sou muito fã de Asimov e eu acho que, tipo, pela impressão que vocês tiveram desse conto, provavelmente vocês vão gostar de várias outras coisas que ele escreveu. E eu achei que é uma ideia muito boa, né? Não é à toa que foi tão bem sucedido o conto. Mas ao mesmo tempo, tipo, dá pra perceber que é o Asimov no início da carreira dele, sabe? Tipo, a forma dele escrever ainda tá, tipo, dá pra perceber em alguns certos pontos, e até mesmo a questão do enredo, tipo, ainda ele tava, tipo, se desenvolvendo, sabe? Ele tava aprendendo, sim. Exato. Mas isso não diminui o mérito do conto, que é realmente muito bom. Mas eu também não vou dar uma nota tão alta assim, pra mim vai ser 8,5. Nice. A nossa média, então, ficou 8,87. E a média do Goodreads, né, que inclusive é meio difícil de achar no Goodreads, porque normalmente a referência que se encontra primeiro é do romance que ele escreveu, e não do conto. Daí a média no Goodreads é de 4,17 de 5, o que dá 8,34. Ou seja, muito próximo do que a gente deu, né? Uhum. Cada vez se aproximando mais do senso comum. Exatamente. Tem que sim falar isso, hein? Um dia a gente chega lá. Leitor médio. Seria ficção, a jornada de um leitor medíocre. E agora, o momento que todos estavam esperando, a razão do nome desse podcast. Vamos agora julgar o nível de estranheza dessa obra analisada nesse episódio. No terceiro episódio de Estranha Ficção. Como vocês todos sabem, e logicamente, a nota de estranheza varia de 3 a 12. E nele nós avaliamos o quão estranho é o conto analisado, o que não necessariamente quer dizer que ele é bom ou ruim, apenas que ele é estranho. Então, Pedro, de 3 a 12, qual é a sua nota para a estranheza de O Cair da Noite, de Isaac Asimov? Eu, particularmente, não achei um conto muito estranho. Ele lida com termos cotidianos pra gente e tal, mas o conceito do planeta é meio estranho, realmente, do sistema solar, múltiplos sóis, né? É realmente um pouquinho estranho, então eu daria um 6,5. E Marcelo, qual a sua nota de estranheza? Por um lado, realmente ele é muito pé no chão. Por outro, ele tem as pequenas mudanças que ele tem do planeta deles pro nosso, levam implicações absurdas. Quanto mais você pensa nisso. Quanto mais eu penso nesse mundo que ele criou, mais eu não entendo ele e mais fascinado eu fico por ele. Então eu vou dar um 7,5. Boa. Gabriel, qual a sua nota? A minha nota vai ser alta para estranheza, vai ser de 8. Mas é porque eu considero que o que o Asimov queria fazer nesse conto era justamente trazer estranheza para a nossa realidade comum. Então a gente vê uma sociedade que é muito similar à nossa em vários aspectos, mas que por uma pequena diferença, que é o fato de não ter noite, torna tudo muito distante e muito estranho. Então eu acho que o foco dele é justamente trazer essa estranheza para o leitor e incutir na mente dele a ideia de como seria a sua vida se ela não fosse como ela é, entendeu? E é por isso que eu vou dar uma nota de 8 pro conto de estranheza. E também como essas mudanças, tipo, podem fazer com que a sociedade inteira acabe em um evento, tipo, normal pra gente, sabe? Exatamente. E, eu vou nessa mesma linha de vocês, tipo, de que realmente o planeta, ele tem coisas que são realmente muito estranhas para a nossa realidade, né? Tanto é que a gente ficou um tempão encontrando só incongruências. Mesmo na obra, né? Porque são coisas que a gente, tipo, fica pensando assim, mas como que um eclipse poderia, tipo, afetar o planeta inteiro, sabe? Enfim, esse eu acho que é um dos pontos que gera essa estranheza e eu dou 7,75. Então, a estranheza de O Cair da Noite, de Isaac Asimov, é 7,43 de 12. Entre 3 e 12. Nice. E, enfim, é isso. Por esse episódio. E
chega e já tá muito longe. Não, pera. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Daniel 1, 2, 3. Você está vendo o que eu estou vendo pela janela? Não, minha janela está fechada. Mas